Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Souza e serei o vosso moderador desta semana. Esta semana vamos falar do Acordo Europeu, da Lei da Nacionalidade e do projeto do Governo de monitorizar o discurso de ódio. Mas primeiro, os meus convidados. Esta semana temos aqui uma ligeira alteração. À minha direita tenho Cristiano Gaspar, presidente santo da JSD Fundão. À minha esquerda, Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da JS. Desta vez somos só três a contar comigo. Vamos experimentar aqui uma coisa nova. Então, começando aqui pelo Acordo Europeu. Após o segundo mais longo Conselho Europeu, que decorreu durante 5 dias, foi aprovado pela primeira vez um instrumento específico de recuperação económica financiado com base em dívida emitida pela União Europeia e que financiará os programas nacionais de recuperação, quer sob a forma de subvenções, quer sob a forma de empréstimos. Assim o diz o Primeiro-Ministro António Costa. Em cima da mesa está acordado para o retorno da economia pós-Covid. Está um acordo no valor de 1,82 bilhões de euros. Desses, 390 mil milhões de euros são atribuídos a fundos perdidos, os restantes 360 mil milhões em forma de empréstimo. Portugal deverá arrecadar cerca de 15,3 mil milhões de euros a fundo perdido. Cristiano, vamos começar contigo esta semana. Consegues-nos dar aqui uma ligeira achega de como é que se deu este processo todo, o que é que temos aqui entre mãos e o que é que podemos esperar da parte de Portugal sobre a gestão destes 15,3 mil milhões de euros a fundo perdido? Como é que será feito depois destes pagamentos? O que é que isto implica para a reestruturação económica do país? Boa tarde a todos. Olá, vamos lá ver, Luís. A segunda parte é que me assusta mais. Que é, sinceramente, a de saber como é que o governo aplicará estas verbas, em que é que as alocará, qual é que vai ser, enfim, os programas escolhidos para ajudar à recuperação económica. E aquilo que nós tivemos aqui foi uma coisa inédita. É a primeira vez que existe um mecanismo de ajuda entre os Estados-membros especificamente preparado para uma recuperação económica. E teria de o ser porque foi uma crise comum. E foi uma crise comum que teve um impacto particular em países que tinham menos, digamos, menos arcabouço financeiro. Era o caso dos países do Sul, tanto que, evidentemente, ao longo de todo este processo houve algum clash precisamente entre estes países do Sul e os países mais a norte. Em Portugal, o cenário devido ao Covid, tornou-se um pouco assustador. Houve uma quebra nas receitas dos impostos, fruto da paragem da economia, e houve um aumento das despesas do Estado, sobretudo a nível de termos de saúde e apoios sociais. Acrescentando as transferências que foram feitas para as famílias e para as empresas, para estas segundas menos um bocadinho e menos do que se devia, enfim, aumentou-se muito o valor do déficit e colocou-se Portugal numa situação muito complicada. E as estimativas do governo, e que são um bocadinho mais modestas do que as estimativas da Comissão Europeia, apontam para 6,7% de recessão em termos de contração do PIB. Enquanto que, por outro lado, nós temos a Comissão Europeia a apresentar projeções na ordem dos 10%. Portanto, acho que podemos aqui fixar de valor entre uma recessão entre 7% a 10%, que será significativa de uma grande crise para Portugal. Agora, a verdade é que estes números, apesar de tudo, ainda não refletem sequer a possibilidade de haver uma segunda vaga do vírus e um novo confinamento a que possamos vir a estar obrigados novamente. Portanto, há ainda que considerar esse cenário que pode vir a ser agravado e eventualmente irá implicar até de certa forma uma renegociação de tudo o que foi agora discutido e acordado em termos europeus. Não, enfim, e chegou-se a acordo quanto ao plano de relançamento da economia dos Estados-membros. E também, não só esta parte do Fundo de Recuperação, mas fechou-se também aquilo que será um quadro plurianual para 7 anos, mas também já desenhado muito, também tendo em vista estes impactos do Covid e de que áreas, definindo-se bem que áreas é que serão mais ou menos estratégicas para cada país. No total, como tu já tinhas frisado e bem, através do próximo quadro financeiro plurianual, mais as verbas mobilizadas a partir do Fundo de Recuperação, falamos de Portugal a ter disponíveis quase 45 mil milhões de euros, acho que passa um bocadinho, 45,1 mil milhões de euros nos próximos 7 anos, de onde se incluem, como tu disseste, 15,3 mil milhões a fundo perdido.
O que significa que cabe à responsabilidade de cada Estado definir exatamente de que forma irá aplicar essas verbas e de que forma é que irá, ou melhor, que setores da nossa economia é que irá tentar relançar de forma mais especial, que são os nossos chamados setores estratégicos. O Então, só para António, ver se eu percebi, claro. Cristiano, desculpa, estamos a falar aqui de 30 mil milhões, cerca de, feitos em forma de um empréstimo, não é? Qual é que será eventualmente a nossa capacidade de devolver esse De empréstimo? pagamento. É assim, ninguém sabe, e daí a reunião ter durado tanto, porque creio que se houvesse garantias da parte de todos os Estados que haveria condições para proceder depois ao pagamento dos empréstimos, e é uma boa aplicação destas transferências que vêm a fundo perdido, a resolução e os acordos tinham-se firmado de forma rápida. Agora, há de facto alguma insegurança, porque volta a estar e a ser importante manter aqui uma relação entre aquilo que é a soberania de cada Estado e a capacidade que cada Estado tem de decidir se há de agir da forma A ou da forma B, e a chegada de, enfim, burocratas europeus, como também terá de ser neste caso da União Europeia, ou outros países a definirem condições para a aplicação destes fundos e destas verbas. E eu acredito que neste caso, muito em específico, existe legitimidade para esse tipo de ação, porque no fundo trata-se de uma emissão de dívida comum. Portanto, evidentemente que a responsabilidade tem de ser partilhada por todos e todos têm de acordar em conjunto de forma a que irão ser aplicados, enfim, todos estes dinheiros e todas estas verbas. Agora, Mas cada Estado-membro vai desenvolver o seu próprio plano de claro, reestruturação. e onde apresentar, exatamente, é isso que continuamos a aguardar. Nós tivemos agora um primeiro projeto apresentado pelo Dr. António Costa e Silva, se tem nome, o Dr. António Costa e Silva, que, enfim, é um projeto que foi a pedido do Dr. António Costa, portanto podemos dizer que há ali alguma similitude, eventualmente, com aquilo que será o programa e a decisão que o Governo apresentará para a aplicação, mas a verdade é que também aquele plano que foi apresentado não define de forma precisa e clara quais é que são os setores estratégicos nos quais se terá de investir. E tu depositas alguma confiança nesse plano já agora? A título individual? Não sei, ainda não li o plano, tenho as impressões que li da comunicação social e dos comentários políticos, tenho lido comentários mais favoráveis e comentários menos favoráveis. Acho que estou com maior curiosidade para ver qual é que vai ser a decisão final do governo. E entretanto é também sempre bom lembrar que o próprio PSD hoje em conferência de imprensa já apresentou que até ao fim de setembro irá apresentar a sua própria versão de plano onde serão aplicados todos, onde será feita a execução de todos estes fundos vindos do quadro plurianual. Agora, em termos da capacidade, e terminando respondendo à tua última pergunta, do governo de aplicar bem estes fundos, nós tivemos já António Costa a vir dizer que grande parte, ou quando dizemos grande parte, é uma boa parte comparativamente com outras regiões deste investimento, irá já ser direcionado para a região do Algarve, na ordem dos 300 milhões de euros, e vai ali sobre a rúbrica da coesão. É uma das partes do quadro plurianual. Porque, enfim, sabemos que o impacto da pandemia se sentiu na restauração e na hotelaria, evidentemente que a zona do Algarve é também uma região muito turística. A mim custa-me um bocado António Costa estar já a apontar como meta e a lançar para a frente a região do Algarve, quando nós sabemos que tanto no litoral como no restante país e interior de Portugal as pessoas também sofreram muitas suas consequências. Tivemos os dados da Associação de Hotelaria e Restauração Portuguesa a apontar para um fecho de quase 40% dos restaurantes e cafés em todo o país, portanto acho que terá de ser uma preocupação muito nacional. E em termos daquilo que será depois a execução financeira dos fundos e advindos deste plano, também me preocupa, porque nós temos o caso, e podemos olhar para aquilo que tem sido a execução dos fundos ao longo dos vários, enfim, dos vários períodos de financiamento europeu, e nós tivemos um número que eu tomei nota porque me parece importante e representativo, é que se olharmos para a execução financeira do plano ferrovia, e de acordo com dados agora de maio de 2020, nós vemos que a execução financeira do plano continua a não chegar aos 13%. Ou seja, nós sabemos que houve muito dinheiro do plano que foi gasto muito em investimento público, pelos vistos não na medida em aquilo que devia, porque me parece que mais importante do que investir nos aeroportos, que não deixa de ser importante, é também investir fortemente na nossa ferrovia para garantir que se criam ligações saudáveis interior, litoral, enfim, por todo o país, para garantir e só assim se concretiza a verdadeira união e esta Portugalidade dentro do nosso país. Mas enfim, só deixar uma mensagem final. Espero que mais uma vez com estes fundos não sejam mais direcionados para aquilo que será o investimento público e a iniciativa do Estado, e espero que cheguem sobretudo sob a forma de apoio não só às famílias, que será também uma coisa importante, mas também sobretudo para as empresas. Mas mais, eu não quero o Estado a chegar com estes fundos e com este dinheiro a dizer damos este dinheiro para as empresas, mas queremos que as empresas façam X, Y ou Z. Eu quero que o Estado dê o dinheiro às empresas e as empresas decidem qual é que é a melhor forma de aplicar o dinheiro. E só deixando, enfim, só assim se concretizará verdadeiramente aquilo que poderá ser o sucesso desta ajuda e deste pacote financeiro europeu, dando a liberdade às pessoas para se auto-ajudarem em vez de ser o Estado a tomar as decisões todas.
Obrigado, Cristiano. Duarte, vamos passar para ti. Como já sabes, os números já foram aqui apresentados. Estamos a falar de 45,1 mil milhões em termos de empréstimo, 15,3 fundo perdido. Um, Aproveito para te perguntar com que olhos é que tu vês esta capacidade negocial que António Costa teve, entre vários outros países e representantes de vários países, de conseguir ter este acordo tão positivo para a Europa do Sul. Em particular, todo um processo negocial que aconteceu com a Hungria e a Polónia, que depois aqui em xeque algumas questões da proximidade ou legitimidade democrática de alguns desses países, e perguntar se tu vês isto como tempos de bonança ou com alguma preocupação que isto possa comprometer futuras soluções governativas e futuros governos à gestão e execução destes, não só do dinheiro, como do pagamento das dívidas. Muito boa tarde, Luís, Cristiano. Se calhar começar pelo início, não é? Sobre a capacidade, a primeira pergunta, sobre a capacidade de António Costa em ter negociado um bom acordo para, pronto, acabou por ser comum ao sul da Europa. É assim, acho que António Costa, dentro das suas qualidades, a capacidade de negociação e de consenso é uma delas, revelou tanto a nível interno como a nível externo. E acho que é assim. Revejo-me naquilo que o próprio António Costa disse sobre o acordo. É bom, mas poderia ser mais, e existe até uma boa margem de insuficiência. Ou seja, é bom, mas poderíamos ter mais da Europa. Sobre o processo em si, e depois eu gostava até de falar primeiro sobre o processo em relação à Hungria e à Polónia, não é? Eu acho uma coisa. Eu acho que esses países caminham a passos largos para o autoritarismo, dependor de direita, não é? Por uma democracia liberal. Mas eu não acredito que a União Europeia, através de sanções, consiga dar a volta a isso. Ou seja, acho que é um argumento contraproducente, que alimentará um discurso anti-União Europeia, que não conseguirá fazer efeitos nenhuns no terreno. Se me perguntares, ok, então mas vamos lhes dar dinheiro, o que é que fazemos? Eu não sei muito bem o que fazer, mas parece-me que a via sancionatória parece-me muito pouco produtiva para almejar o fim, que é a democratização desses países e temos uma união de Duarte, valores. desculpa interromper-te. Até acho que se calhar o que está mais em cima da mesa é se tu achas que faz sentido Portugal participar a nível diplomático numa solução com estes países mais ou menos democráticos em troca de fundos europeus. Eu acho aqui duas coisas. Em primeiro, acho que sim. Acho que nós temos de negociar, não é? Não estamos a negociar o Estado de Direito da Hungria, estamos a negociar posições comuns para problemas comuns. E acho outra coisa. Eu acho que só o mais acérrimo maquiavelismo deixaria húngaros morrer em nome do bom nome da democracia, não é? Ou seja, se existe um momento para discutir o Estado de Direito na Hungria, de certo não será perante a crise que esse momento deve ser discutido. Não é deixar as pessoas desalojadas que esse debate acontece. Acho que é contraproducente e é desumano. Acho sobretudo desumano. E portanto, se responder à tua, acho que é evidente que temos de ter relações diplomáticas porque acho que o projeto europeu é dialético, além de cooperativo, e portanto nós temos de ir à conversa. Sobre o acordo em geral e sobre a questão dos países frugais, não é? Porque tiveram uma parte essencial no acordo. Eu tenho uma opinião sobre os países frugais. Eu acho que eles representam, inconscientemente, uma espécie de inimigos da civilização. Porquê? Porque dentro do Ocidente existe a civilização europeia. E a civilização europeia só se mantém no grande plano das coisas através de uma união política, não é? A grande civilização europeia só se mantém, foi isto que a história nos ensinou, através de uma união política. E essa união política, em primeiro lugar, tem que estar por base de uma união económica. E essa união política existe e desenvolve-se na medida da adesão dos Estados a essa união política. Por consequência, o que estes países me parecem fazer é que rumam no sentido contrário, ou seja, eles desagregam a Europa, dividem entre os bons e os maus, os frugais e os gastadores, não é? Parece que existe até alguma direita portuguesa que acha que somos de facto gastadores, mas eu já irei, evidentemente. E portanto, parece-me que dentro de um projeto individualista até holandês é ultra contraproducente, porque necessariamente a Europa ou se unirá ou morrerá, ou irá morrer dividida, como é o percurso normal dos Estados, que serão comidos seja pela influência da China, seja pela influência dos Estados Unidos. Esperemos que seja da América antes da China, mas preferia, claro, um projeto europeu para preservar a civilização europeia. Depois, sobre as propostas aqui dos holandeses. Os holandeses, no final, fazem aquilo um bocado com
até o que o Cristiano estava a dizer, não é? Ou seja, o que devíamos fazer às empresas, eles fazem o contrário, não é? Ou seja, eles querem dar, mas dizem que nós temos de fazer as reformas políticas essenciais para nós nos mudarmos. O que é que isto me parece? Isto parece-me, sobretudo, uma imposição ideológica. Primeiro, porque os modelos económicos não são únicos, nem são científicos. Por isso, estar a dizer que qual é que é o modelo económico é uma imposição ideológica, não é? Não é líquido, não é os modelos de crescimento. Os países europeus têm todos os modelos de crescimento e todos crescem. Portanto, os crescem. Isso é o primeiro ponto. Depois, Portugal cresce e Portugal tem crescido, não é? Acho que Portugal tem crescido imenso. Portugal tem crescido imenso nestes últimos 4 anos. Depois, acho que é ideológico e pior, é altamente incoerente. Porque os holandeses são dos países que a população tem mais endividamento privado, é dos países da Europa que as pessoas vivem mais acima das possibilidades, e vem dizer cá aos homens do Sul que nós vivemos acima das nossas possibilidades. Nada podia ser mais falso. Depois, em segundo lugar, impõe-nos a nós um modelo fiscal muito atrativo do investimento estrangeiro, não é? Uma coisa muito sexy. Mas o problema é que se nós todos adotássemos a sexiness holandesa, a Holanda já não era Holanda. Porque as empresas não punham lá o dinheiro. E portanto o que ia acontecer era a Holanda ruía completamente economicamente, nós íamos todos cobrar menos impostos e o resultado final disso ia ser uma transferência brutal de dinheiro das pessoas através dos impostos para as empresas e portanto o que íamos ter é uma grande taxa de acumulação de riqueza privada sem nem os Estados nem os próprios cidadãos conseguirem usufruir um cêntimo desse dinheiro. Por isso é que acho que esse tipo de reformas são contraproducentes e pior, é um país que tem a sua riqueza através do saque fiscal. Não é? Eles praticam políticas fiscais que na verdade destroem o Estado Social inglês, alemão, francês e vivem desse dinheiro dos outros. Se me permites interromper, eu não terminei de dizer uma questão. Queres engajar aqui? Força, não importa. Engajamos aqui. Sem problema. Não, só fazer aqui a ressalva, não é? Que gostavas de ser muito crítico da Holanda pelo facto de tentar impor as suas políticas económicas e a sua visão económica aos outros países e estás tu a querer impor certas visões económicas e certas políticas económicas à Holanda precisamente quando a criticas a forma como gera o seu país e os seus recursos. Eu só queria aqui desculpar e fazer um bocadinho de advogado do diabo relativamente à Holanda, porque de facto a Holanda veio pôr estas imposições, mas não foi à toa que o fez. Nem foi em forma de chantagem. O que aconteceu foi, também pediram à Holanda para ajudar a auxiliar todos os países da União Europeia nisto que é a recuperação económica. E a Holanda o que veio dizer é, tudo bem, mas nós só nos vamos endividar à vossa conta, ou nós só nos vamos endividar para vocês, se vocês provarem e mostrarem que são merecedores dessa confiança. Duarte. Ok, em primeiro lugar, não existe uma imposição ideológica porque nós não estamos a dizer à Holanda qual é que é o modelo económico A ou B que devem aceder. O que está aqui a discutir é qual é que é o grau de financiamento para a União. Não existe ideologia nisto. A Holanda comprometeu-se a isto, adquiriu através dos tratados. Não acredito que haja uma imposição ideológica da mesma ordem. Ninguém está a tentar impor à Holanda instituições económicas de nenhum tipo. Nenhum modelo de Estado não se está. Mas, Duarte, não achas que é parcialmente ideológico a União Europeia transferir estes rendimentos para os Estados e os Estados gerirem-nas da forma que querem, desfasado de uma gestão europeia? Eu gostava de perceber que ideologia é essa. Quer dizer, não é sei mais que ou menos europeísta. Não sei que ideologia é essa. Não sei que ideologia é essa. Não parece ser uma ideologia nem de esquerda nem de direita. Parece-me não modelos mais ou menos de federação. E isso não parece ideológico. E depois a Holanda também é um país que muito recebe da União Europeia. Portanto, essa lógica que eles é que pagam para nós é falsa, não é? Mas eu não disse neste caso concreto. Certo, mas neste caso concreto eles também vão receber dinheiro, percebes? Ou seja, eles na verdade vão receber mais dinheiro do que estão a pagar. Portanto, o teu argumento não tem nenhuma base real, não é? E por falar em dinheiro, Duarte, vou-te pedir só que fales então. Parece-te isto, achas que isto vai ter uma repercussão positiva ou preocupa-te a dívida que estamos a adquirir perante a União Europeia e a nossa cidade pagar a mesma? Já lá vou. Ok. Eu queria só queria dar uma última nota. E gostava só para terminar este ponto, eu até gostava de dizer uma coisa. Primeiro, acho super contraproducente para a Alemanha, porque a Alemanha, sem a União Europeia e sem o seu poder regulatório, nunca conseguirá sobreviver contra os Estados mais fortes. Isso é evidente, não é? Se o próprio Reino Unido não consegue, coitadinhos dos holandeses. Depois, acho que a China tem disponibilizado mais dinheiro e de uma forma muito mais barata e com muito menos condições. E a China fala claro com interesse político. E não deixa de ser curioso a União Europeia, que devia ter lógicas de soberania europeia contra a China, não é? Conseguir fazer muito menos do que a China faz por ela própria, para os seus próprios Estados. Esse era o meu ponto. Agora, ainda então descendo aqui um bocadinho sequer ao plano interno, sobre a questão das, portanto, tanto dos fundos como da dívida, não é? Assim, em primeiro lugar, sobre a aplicação. Eu também não li o documento a fundo, não é? Estou como o Cristiano, tive uma análise mais através dos comentários políticos. E assim, uma coisa é certa, isto é um documento base, não é?
ele deverá, na minha opinião, irá e deverá passar pelo Parlamento e ele deve ter o input de todos os partidos. Ou seja, isto o governo o governo não manda a 100%, nem deve mandar. Ou seja, acho muito bem que o PSD o faça, acho muito bem que a esquerda o faça. Acho que devemos negociar sempre à esquerda e não com o PSD para isto. Mas acho que o PSD deve, tal como o CDS e como a Iniciativa Liberal, todos os partidos devem poder dar o seu input na construção daquilo que é um documento estratégico que é para durar além de ciclos políticos. Portanto, acho isso extremamente importante. Por isso, a forma de execução desse dinheiro a título perdido, nós ainda teremos tempo para discutir de futuro em podcast, através do processo democrático no seu todo. Depois, mas também queria dizer uma coisa. De facto tem setores estratégicos, Tiziano. De facto o documento tem setores estratégicos. Tem o caso da ferrovia que tu também achaste que era importante. Tem o caso da infraestrutura, da ferrovia é essencial. Tem a parte da tecnologia, tem a parte da economia digital, tem a parte da industrialização e tem a parte do turismo. Ou seja, são 5 setores que foram identificados como chave. Não desfrutando nós aquilo que eu disse, do processo normal, de facto ele identifica-os. E pronto, é assim, eu acho que eu consigo me identificar em parte desses setores estratégicos. E acho que o principal da infraestrutura, acho que toda a gente consegue concordar que precisamos de mais ferrovia, precisamos de mais infraestrutura como essencial para o desenvolvimento da economia. Acho que a grande questão que está em cima da mesa é que isto é uma conversa que já ouvimos várias vezes, mas depois nunca era o que a Clara Ferreira Alves dizia no Expresso ainda na semana passada, que depois, infelizmente, estas coisas acabam por nunca se tornar realidade, não é? Portanto, isto é um medo que tu tens. Mas como que assim, esteja no papel, que haja lá está a discussão financeira. Não, há uma grande diferença. Não podemos eu aqui pergunto confundir. Se te assusta ou não a perspectiva de vir o dinheiro e não ser utilizado por partes. Primeiro estamos a confundir duas coisas. Este dinheiro que estamos a discutir vai ser a fundo perdido, não é? E portanto, a outra discussão dos fundos, não é? Temos o quadro plurianual, é nisso que certo. É assim, eu confesso que acho que Portugal tem historicamente uma má execução dos fundos, faz muita confusão, confesso. Ainda há pouco tempo tivemos por ação do PSD a não aprovação de um dos fundos, não é? Que foi do Met Lisboa. O PSD juntou-se ao PCP para conseguir votar um desses quadros. Eu não estou a atribuir culpas aí. Acho que é um caso isolado, ou seja, acho que o PSD não está sempre lá à espreita a tentar impedir os fundos. Acho que os próprios governos do PSD também não conseguiram executá-los. Acho que é um problema sistémico que temos e ficamos todos a perder. Portanto, claro, preocupa-me. Espero que tenhamos mais execução, espero que tenhamos mais execução orçamental. Acho que isso é claro. Depois, isto está fazendo aqui um bocadinho de engajamento com o que o Cristiano disse. Eu concordo bastante. Já não temos muito tempo em engajamento. É o último ponto. Não, mas é o último ponto que eu queria trazer. Vai diretamente com o que eu queria dizer. É assim, eu espero que o dinheiro vá para as famílias e vá para as empresas. Mas não concordo nada com aquilo que o Cristiano disse de termos de entregar o dinheiro às empresas sem senão. Porque o Cristiano... Eu não disse tu disseste sem condições. Sem senão. Então não, as empresas decidem como devem aplicar o dinheiro. E o Estado não impõe nada. O Estado não impõe nada. Então pronto, é isso que eu quero dizer, Cristiano. Obrigado. Acabaste de repetir exatamente o que eu disse. Portanto, eu discordo veemente com essa... Cristiano, então em que é que ficamos, Cristiano? Acho que lhe deste o ponto. Não lhe dei o ponto. O que eu estou aqui... Não, desculpa. O que eu estou a dizer é, existe uma data de gastos que as empresas têm e uma data de auxílios que precisam para um gasto específico. Aquilo que o Estado não pode fazer é pegar numas contas generalizadas do número de empresas em Portugal, onde é que estão paradigmaticamente, em termos generalistas, a sentir mais dificuldades e levantar e dar o apoio aí. Não, mas tu achas que devemos ou não fazer depender de alguma condição? Nós precisamos de ouvir as empresas, precisamos de perceber o que é que elas precisam em concreto e a partir daí processa a emissão dos fundos ou processa o financiamento. Não pode ser. Eu sei que estamos na tua intervenção, mas agora quero só aproveitar para questionar o Cristiano sobre isto. Também quando uma das grandes críticas que foram feitas na altura à PAC foi a atribuição destes subsídios que depois vieram parar à mão de vários agricultores, a várias empresas que depois geriram mal esses fundos. Onde é que tu depositas também uma confiança tão exacerbada nas empresas portuguesas para serem capazes de gerir este... Bem, eu não tenho uma confiança exacerbada, mas confio bem mais nas empresas portuguesas do que no Estado. Isso de certeza absoluta. Pronto, então se eu puder aqui, bom, é assim, eu discordo veemente com o Cristiano sobre isto e vou-vos dizer muito sucintamente 30 segundos, roubámos-te muito tempo, mas temos que eu passar acho que terei tempo para concluir o meu ponto. Acho que isso não faz sentido por duas razões. Acho primeiro que não podermos condicionar o modelo económico, ou seja, quais é que são os setores-chave que queremos fazer. Acho que é deixar a economia num tipo de liberdade que às vezes é positivo, mas em situações de pandemia não, porque queremos dirigir a economia para certos setores estratégicos, incentivar, não é? Através de dar dinheiro, não há ordens sobre a economia, mas existe. Em segundo ponto, acho que condicionar as empresas que puseram o seu dinheiro em paraísos fiscais e não receberam um bom condicionalismo, porque contribui que essas empresas não têm trabalhadores. Não, eu acho que tu deves dar aos trabalhadores. O que eu acho é que tu não deves recompensar
a fuga fiscal e aquelas empresas não terem pago a sua fair share. E em consequência, o que tu dizes, em consequência máxima é o Estado entregar o seu dinheiro às empresas sem controle, sem escrutínio. Se eles põem o dinheiro e tiram o dinheiro nas Ilhas Meus Caimão, senhores, tu não dás alternativa a Duarte, isso. temos Essa é mesmo uma que má ir para as- política e se não respeita o temos mesmo interesse que ir para as público. declarações E finais. para terminar, acho que isso parte do interesse cego de que as empresas são sempre boas, não salvaguarda o dinheiro dos contribuintes, manda o dinheiro dos seus contribuintes e pode acontecer que as pessoas tirem de lá o dinheiro e tu não vais fazer nada sobre isso. Portanto, estás a entregar o dinheiro do povo português a umas quantas pessoas que o podem tirar de cá. Obrigado, Duarte. Passemos então para o próximo tópico, que é relativo à lei da nacionalidade. O Parlamento aprovou esta quinta-feira, 23 de julho, as alterações à lei da nacionalidade que permitem que os filhos de imigrantes legais a residir há um ano possam ser portugueses à nascença. Esta lei nasce de um projeto de lei do PAN e do PCP, aprovados na generalidade e depois fundidos para criar este texto que é um compromisso final. Este projeto de lei foi aprovado com os votos de todos os partidos e com votos contra do PSD, CDS e Chega. Duarte, vamos começar contigo. Quero-te perguntar com que olhos é que tu vês este projeto de lei, se achas que é um passo positivo em relação a um Portugal mais diverso e aberto, ou se achas, como tem sido a acusação mais premente no lado contra, que se está efetivamente a vender de desbarato a nacionalidade portuguesa. Se calhar primeiro colocarmos aqui o que é que está em causa, não é? A lei é alterada e acho que a grande questão desta lei, não é? É os filhos dos imigrantes que estejam cá há um ano de forma regular poderem adquirir a cidadania, não é? Se calhar também é preciso dar aqui outro lado assim mais. Portanto, como é que funciona a lei da cidadania? Ou sempre funcionou? Ela essencialmente tem três aspectos. Tem os sanguíneos, não é? Que é filho português, é português quem seja filho de português, pelo menos de um português ou de uma portuguesa. O ius soli, ou seja, o direito do sol, quem nasce em Portugal, não é? É português quem nasce em Portugal. E há a questão dos apátridas. Nós temos uma lei de nacionalidade muito bonita que diz assim: se mais ninguém reconhecer a cidadania, nós podemos dar cidadania a essas pessoas para as pessoas não ficarem sem cidadania. Ahm, Bom, então o que é que eu acho essencialmente da lei da nacionalidade? É assim, acho que em primeiro lugar, isto é um das questões que para mim acho que transcende um bocado a esquerda e a direita, porque eu não coloco muita coisa entre termos um mundo mais diverso e termos a venda da cidadania, não é? É assim, eu acho que Portugal tem um interesse de imigração. Os Estados aplicam mais ou menos ius soli, não tem a ver com a direita e com a esquerda, tem a ver com políticas demográficas precisas e é aqui que se centra a questão, não é? Ou seja, nós em Portugal temos uma pirâmide etária invertida como é uma parte do mundo do Ocidente. Na Alemanha, uma mulher pode estar tipo anos depois de ter o filho sem trabalhar, recebe imenso dinheiro. Nós nunca vamos combater com esta política de natalidade. E os alemães, mesmo assim, continuam com a pirâmide etária invertida. Portanto, o Ocidente tem um problema histórico e estrutural para resolver o seu problema demográfico. Eu acredito que a imigração é uma forma de colmatar isto. Ou seja, eu acho que nós podemos ter políticas robustas, devemos tê-las, claro. Acho que não é impossível para inverter o ciclo. E deixava já agora aqui para o Cristiano, gostava de perceber como é que resolvias o problema, ok? Se puderes para a tua intervenção, eu gostava de perceber uma resposta direita a este problema. Ahm, Portanto, acho que nós temos uma necessidade de o fazer. Acho que nós temos em primeiro lugar a necessidade de o fazer, não é? Acho que ficamos bem para todos. Acho que estas pessoas poderão aceder ao pacote de direitos português, excelente, pá, direitos, liberdades e garantias, excelentes. Trabalharão cá, terão os direitos e deveres iguais aos portugueses e contribuirão para o Estado Mas, português. Duarte, aproveita e questiono-te um bocadinho. Tu achas que não estarás a ter uma visão um bocadinho mais materialista do que é ser português? Ou seja, que a nacionalidade é adquirida só para colmatar certas falhas de mercado? Não, demográficas? eu quero ir muito mais além disso. Isto foi só o meu primeiro ponto. Eu não tenho uma visão. ok. Tenho uma visão. Eu acho que a ideia de nacionalidade se assenta nos vários pontos que eu te dou. Acho que o ponto materialista é um deles, mas ele não vale só por si. Acho que também existe uma ideia de valor e de humanidade, que é, eu acho que temos nós de dar o passo social, um passo, não é? Um passo da integração dessas crianças na comunidade de valor portuguesa. A cidadania é aquilo que liga um cidadão a um Estado. O Estado não é nada mais além das estruturas do que uma comunidade de valores que a pessoa adere. Ora, o que nós temos aqui é permitir que crianças que estão cá, que vão ser educadas em Portugal, que vão falar português à partida, elas terão direito a adquirir a nacionalidade portuguesa. Pelo menos há umas que não vão aprender, mas a maioria irá. E é essa a realidade portuguesa. Depois, acho que a restrição, não é, deste direito é uma coisa que é praticada em países como a China ou como os Emirados Árabes, que acabam por ter cá imigrantes muitos anos, não é? Acabam por ter imigrantes muitos anos sem conseguir dar a cidadania. E tem políticas muito restritivas a eles. Eu acho que nós somos melhores do que a China ou que os Emirados Árabes. Ou seja, eu acho que nós conseguimos
dar a essas pessoas, fazer parte dessas pessoas da comunidade de valores, porque eu acho que elas tanto cá crescerão nessa comunidade de valores. Não vai haver um choque cultural de uma criança de 1 ano, que é educada numa escola portuguesa, que vai viver na cultura portuguesa. Eu acho que o choque cultural ela aderirá à comunidade portuguesa de uma forma muito expressiva. Depois, eu acho aqui duas, queria dizer aqui só 2 pontos e depois deixo aqui o Cristiano falar. Um dos pontos eu acho que a venda da cidadania é uma coisa que só a direita fez até agora, que é a questão dos vistos gold, não é? Que é vender a cidadania a quem paga mais, não é? Ou seja, o que a direita sempre fez foi vendemos a quem paga. E portanto, o problema da direita nunca será uma questão de pessoas, não é? Será uma questão de pessoas pobres. Por isso é que todos os países de direita têm vistos gold. A Hungria, que é um grande Estado de esquerda, existe os vistos gold, mas os refugiados não entram cá. Portanto, o problema de muita direita de imigração não é imigração, é os imigrantes pobres. Agora é assim, o que eu acho portanto, não parece que seja uma venda da cidadania, não parece. Agora, eu acho que existem reservas legítimas da direita e da esquerda quando nós temos uma imigração grande. Acho que há reservas, acho que não devemos ter uma imigração 100% aberta, porque acho que há problemas. Acho que, por exemplo, devemos ter problemas de blocos civilizacionais, ou seja, imaginem que nós teríamos tipo milhões e milhões de sírios a vir para Portugal. O bloco civilizacional dos sírios é radicalmente diferente do nosso. E portanto nós devemos admitir pessoas de blocos civilizacionais radicalmente diferentes na medida em que os conseguimos integrar. Eu não acho que devemos tipo aculturá-los totalitariamente, mas acho que devemos ter mecanismos de infraestrutura para que as pessoas consigam aderir à comunidade e não se fechem nas suas próprias comunidades. Duarte, posso dizer uma pergunta? Tu estarias de acordo já agora com o projeto do Bloco de Esquerda, que foi o que acabou por ser vetado, que qualquer criança que nascesse em território português, independentemente, portanto, só o JUS, só o Não, LIS, eu não concordo por uma primazia. razão. Porque imaginem, o caso do imigrante está cá legítimo, existe a legitimidade pelo ser, ele estará cá há vários anos, ou pelo menos ele pretende ficar cá como um step para a cidadania. É isso que prevê o regime. Por consequência, uma pessoa que está cá há 1 ano, sim, mas o título dura vários anos. O título dura muitos anos. Portanto, aquela pessoa durante aqueles anos todos vai estar cá. Ela pode adquirir a cidadania depois. Mas o filho dela, se ela vai estar cá, imagina, ela vai estar cá há 10, 15 anos. Pá, o filho dela, porque cá está cá há 15 anos sem ser português? Quer dizer, ele vai passar todo o seu período desde que existe até aos 15 anos, quando se forma enquanto pessoa, a ser português, quer dizer, ele vai ser português. Portanto, não lhe dá a cidadania, é péssimo. Mas eu queria só trazer aqui uma coisa importante. Eu acho que existem essas reservas, ok? E acho que essas reservas não é um discurso, eu acho que é um discurso que a própria esquerda tem de o ter, não é? Pá, porque acho que pode ser perigoso, quer dizer, onde é que ficam os nossos valores feministas se vier muitas pessoas machistas? Onde é que ficam os nossos valores democráticos se vieram pessoas antidemocráticas? Eu acho que não tem problema as pessoas virem, não é? Eu acho que tem a ver com eu acho que tem a ver com a capacidade do país de tipo de conseguir oferecer a essas pessoas instrumentos de integração se elas assim o desejarem. Depois, gostava também de trazer um ponto porque é que acho que isto não é preocupante, particularmente em Portugal. Nós em Portugal temos Isto é 500... o último ponto? É o último ponto. Ok. É só em relação aos números, porque eu acho que nos dá uma ideia mais real do que é a imigração em Portugal. Portanto, nós temos cerca de 500 mil imigrantes em Portugal, são cerca de 15% da população. Desses 15%, ou seja, e lembra-nos uma coisa: os portugueses no Luxemburgo são 1/5 da população, em cada 5 luxemburgueses é português. E Luxemburgo não se destruiu, não é? Não se destruiu, aliás, regenerou-se, porque iam lá portugueses novos trabalhar. Portanto, o que nós temos é à volta de 15% das pessoas em Portugal são imigrantes. E quem é que são estes imigrantes? Então, 150, o primeiro grupo são brasileiros, que são pessoas que partilham uma língua comum e que têm uma cultura diferente, mas não têm um bloco civilizacional radicalmente diferente. Em segundo, são cabo-verdianos, idem, também é o mesmo. E em terceiro, o terceiro grupo mais representativo de imigração em Portugal são ingleses. São ingleses. São 34 mil ingleses que aqui vivem e todos eles poderão ter os filhos dele cá. E portanto termino assim a minha intervenção achando que a preocupação passa por integrar as pessoas e não um princípio negador. Quer dizer, acho que é super contraproducente. Obrigado, Duarte. Cristiano, vamos passar para ti. Tens muito que escrutinar aqui neste tópico. Tenho, mas não vou ser tão longo como o Duarte. Tens de trás ao mesmo tempo. Saber se tu estás de acordo com o projeto de lei ou não, que está em cima da mesa. Pedir que tu endereces aqui aquilo que pareceu ser aqui um bocadinho o cerne da opinião do Duarte, que existe aqui uma dicotomia entre quais são os conceitos limitadores da imigração à esquerda e à direita. Portanto, se concordas com esta visão que a direita é muito mais materialista, enquanto a esquerda tem esta necessidade da defesa dos nossos valores essenciais. Não interpretei assim à parte dos valores essenciais. Eu acho que nós temos os dois. Eu acho que nós temos os dois. Finaliza a tua questão. Força. É basicamente esta a minha questão. Pronuncia-te sobre este tópico, tu tens rede livre para falar do que quiseres. Obrigado. Não, e primeiro começar logo pelo fim. O Duarte estava a apontar os brasileiros e no fim até acabou com os ingleses. A mim pouco me importa qual é que é a nacionalidade dos nossos imigrantes, são todos bem-vindos. O ponto aqui prende-se com
enfim, a concessão da nossa nacionalidade aos imigrantes que cá estão. Portanto, não me importa quantos refugiados é que vamos receber, não me importa se vamos ter mais ou menos imigrantes, ou um fluxo maior ou mais pequeno. O que me importa, porque são as pessoas que estão abrangidas aqui pela lei, são as pessoas que cá estão. E aquilo que a lei nos vem dizer é que os filhos dos imigrantes legais, vou recortar a parte que mais importa, porque há vários. Os filhos dos imigrantes legais com autorização de residência ou que fixaram residência há pelo menos um ano e que nasceram cá, podem ter nacionalidade portuguesa, sendo esse o desejo dos pais. Não vão pôr os bebés a decidir. Já é um descanso. Agora, repare-se que há duas possibilidades, que é os filhos dos imigrantes legais com autorização de residência ou que fixaram a residência. Isto significa o quê? Que nem sequer precisa um imigrante legal de ter uma residência fixa em Portugal para, nascendo o filho, ter direito a adquirir a nacionalidade portuguesa. Ou seja, não precisa sequer ter uma residência fixa em Portugal. Não, que Basta ter- fixe residência, Cristiano. Não, Que não, fixe. não tem. Não tem. É A proposta repete lá. permite que os filhos dos imigrantes. Eu devias ter lido isto antes. Eu li. Os filhos dos imigrantes legais com autorização de residência ou que fixaram residência há pelo menos um ano e que Então, nasceram mas em para território fixar, nacional. mas, Cristiano, qual é que achas que são os requisitos para fixar residência? Tu achas que uma pessoa, claro que precisas ter Desculpa. uma autorização de residência para fixar residência. Ou seja, ou estás cá como um imigrante com um título de trabalho, ou seja, ou fixas a Não, tu podes ter residência. autorização de residência e estar cá a trabalhar e não ter a residência fixa cá. De todo. Está bem, Basta mas cá a estares residência fixa é um elemento tens essencial. autorizado a residência. Portanto, aquilo que tu disseste, isto tudo para dizer o quê? Tudo aquilo que tu disseste relativamente ao facto de nós termos as pessoas cá e são pessoas que vão ter os filhos a estudar e vão ter. Eu não sei. Porque, tanto quanto sei, estão abrangidos por esta lei os filhos dos imigrantes que só cá estão a passar uma temporada e estão cá há um anito a fazer uns trocos numa ou noutra empresa e às tantas nasce o filho e pensam assim: "Bem, então, já que nasceu e estamos em Portugal, porque é que não lhe damos também nacionalidade portuguesa com todos os benefícios que advirão do futuro?" Isso não é uma Portanto, realidade eu não muito sei- provável. Isso não é eu uma não- realidade eu não sei- provável. Isso não é eu não sei, representativo, Duarte, eu Cristiano. percebo- Isso não é eu percebo que te representativo. incomoda, Mas não é eu percebo que te representativo. incomoda. Não me incomoda, Duarte, acho que não é Duarte, Eu representativo. estou a pensar numa lacuna desta lei que é terrível. Eu não Mas eu acho admito, que isso não é eu real, não isso não é real, admito, eu não Cristiano. admito, eu não Isso não é real. admito, eu não admito que um par de imigrantes legais, mesmo que sejam legais com autorização de residência em Portugal, que sejam ingleses ou brasileiros ou a nacionalidade que forem, que decidam simplesmente aproveitar-se da nossa boa vontade, como tu bem disseste, aproveitar-se da abertura da nossa lei da nacionalidade para brincar com o sistema, fazer O de que é nós brincar com o parte. sistema, Cristiano? Não, enfim, quanto mais nacionalidades tiveres, mais à vontade e melhor estás. Já para não falar dos benefícios que advirão no caso de serem imigrantes legais, que não são de cidadãos residentes na União Europeia e que são sim de cidadãos de África ou da Ásia, que podem simplesmente vir obter uma autorização de residência, nasce cá o filho de repente obtém a nacionalidade portuguesa e já se consegue deslocar à vontade por todo o espaço Schengen. Portanto, isto é vergonhoso, é simplesmente vergonhoso. E pegar num apontamento do Duarte, que o Duarte falou da direita vender a nacionalidade em troca dos vistos gold, a verdade é que a direita vende a nacionalidade, e eu também sou crítico. A direita, e quando dizemos direita, Dizemos o ressalva-se a PSD, direita, claro, ressalva-se a PSD, direita. o PSD. Era quem estava no governo, era o PSD e o CDS. Pronto. O PSD vendeu ou deu a vender a nacionalidade em troca de investimento. Portanto, E não, vendeu- foi, e não foi ao fim do ano. E não foi ao fim do ano. Eles tinham de investir e só passado 6 anos de residência em Portugal não é de autorização de Oh, residência. Cristiano, era só comprares Duarte, uma coisa de Duarte, 500 Duarte, mil euros. Duarte, pá. não me interrompas, Vergonhoso, não me interrompas porque é vergonhoso, incomparável. vergonhoso, Não estamos, a falar, vergonhoso. não estamos a falar de estrangeiros que vieram cá passar uma temporada para o filho poder ter nacionalidade portuguesa. Estamos a falar de estrangeiros que investiram na compra de uma casa e que fixaram residência. E só ao fim de 6 anos, ouviste bem, 6 anos de residência fixa é que podiam obter a nacionalidade portuguesa. E para responder, a verdade é que se vendeu a nacionalidade em troca de investimento e parece-me que a esquerda aquilo que está a fazer é vender a nacionalidade em troca de votos. Porque isto parece mais uma estratégia muito Eu nem clara. percebo porque em Porque termos nós de já- votos, porque nós já acho que há muita temos- gente que vai votar porque na nó- direita. Porque nós já temos visto que uma das grandes paixões ou uma das grandes defensoras desta lei da nacionalidade que até a queria levar ao extremo era precisamente a Joacine Catar Moreira e evidentemente que isto está tudo movido por interesses eleitoralistas. Agora, aquilo que me choca é a simplicidade com que se olha para esta questão da nacionalidade, como se não fosse nada. A minha pergunta é, onde é que está o sentimento de pertença das pessoas? Para mim, uma nacionalidade tem de implicar, como o Duarte frisou aí bem, uma identificação com a cultura e uma identificação com os valores do país. Dentro dos limites, sem impor nada, como o Duarte disse, mas tem de haver o mínimo sentimento de pertença. Para mim, uma pessoa que pode, em Portugal, que não precisa de ser cidadã para ter direito ao subsídio de desemprego, que não precisa de ser cidadã, não precisa, exatamente é a mesma coisa, não precisa de ser ter nacionalidade portuguesa para obter subsídio de desemprego, não precisa ter nacionalidade portuguesa para ter direito ao rendimento social de inserção, não precisa de ter nacionalidade portuguesa para uma data de direitos que tem.
mas de repente é de todo o interesse da esquerda que se passe também a ter a nacionalidade a todo este grupo de pessoas. Com um propósito, é que estas pessoas que não têm a nacionalidade podem obter estes apoios, mas não podem ir votar. Isso Olha- é uma coisa muito importante. Mas isso não acaba por ser contraproducente no próprio argumento que tu. Agora Em que apanhaste termos? aqui no Eu fim esta- eu eu esta- fiquei eu sem esta- perceber. Eu estava a dizer que as pessoas não Portanto, isto é precisam uma de jogada ter... eleitoralista, mas dirigida a que universo eleitoral? Porque não parece. É que Não é sei, mal, posso essas pessoas não estar votam aqui. de esquerda, é absurdo. Depois Isto é posso só estar dizer. aqui a Acho achar que é que. completamente absurdo. Não, a mim, Não é? a Isto mim, parece-me a mim direcionado a um parece-me- conjunto de imigrantes que não vai acabar por poder votar, como tu Isso, próprio se disseste. não Portanto, são tão não é cá, porque favorece. votam. Vamos lá ver, não. É um conjunto de possibilidades que se abrem a agregados familiares. Então o que é que ficamos, Não Cristiano? podemos só Ficam falar- cá e votam ou vão podemos- embora e não Eduardo, deixa-me votam? falar. Não podemos falar da concessão. Eu não estou a dizer que só vão embora. Eu estou a dizer que previsivelmente alguns deles irão embora. Então, se ir embora não é Isso- eleitoralista, Cristiano. Se e basta- previsivelmente e eles basta- vão embora, Não, eu não pode disse ser as duas previsivelmente coisas. todos vão embora. Tu disseste que previsivelmente todos ficam. E eu não estou a dizer que previsivelmente todos vão Eu embora. acho que vai haver Eu maioria estou a que dizer fica. que alguns. Mas isso são a tirar números para o ar e eu não alinho nesse jogo. Então, ficam o que eu ou estou a vão? dizer Ficam é ou que vão? haverão. O que eu estou a dizer é que haverá aqueles que ficam e haverá aqueles que vão. E esse parece-me um sentimento mais razoável. Mas, e Cristiano, aqueles desculpa que vão, interromper, sei. mas tu não achas que isso acabará por ser uma soma negativa para a esquerda? Ou seja, no sentido que se calhar mais portugueses ficarão indignados do que os possíveis que ficarão e farão parte do universo eleitoral? Eu acho que isso é muito pouco eleitoralista. Eu duvido que portugueses ficarão indignados porque, infelizmente, em Portugal não existe uma cultura de inconformismo. Já lá vai o tempo em que havia um sentimento de pátria em Portugal. E isso também me causa alguma impressão e algum transtorno. Mas, no fundo, é a simplicidade e a facilidade com que se concede a nacionalidade. Repare, não estamos aqui a falar de 4, de 5, 6 anos. Estamos a falar de um ano. Um ano não é nada. Um ano não é absolutamente nada para se criar o que quer que seja, quanto mais ter a garantia. E o Eduardo falava da inversão da pirâmide demográfica e tu apontaste bem. Para mim, isso é a coisa mais desprezível. Porque uma coisa é nós termos ainda a lei da nacionalidade, obtermos o investimento em troca, através dos vistos gold, obtermos o investimento em troca de quem veio e termos a garantia de que ficam a residir pelo menos durante 6 anos em Portugal. Nós aqui, neste caso, estamos a propor uma coisa ao calhas, sob o intuito da inversão da pirâmide demográfica. Eu não sabia que em Portugal era preciso ser português para ter filhos. Mas fiquei agora a saber. Isso é muito absurdo, Cristiano. Tu queres dizer... Não, Então, mas tu como é que resolves o disseste-me problema que este- etário? tu Mas diz-me disseste- uma coisa. tu disseste-me Como é que que resolves o esta lei- problema da pirâmide etária? Não há um problema, mas há ou não há um problema? Em primeiro lugar, há um problema ou Tu não? precisas de dar nacionalidade às pessoas para resolver o problema da demografia? Claro que sim, porque é que essas pessoas sejam cidadãos de pleno direito, não queres que venham só cá ter filhos, Tem isso é que é direitos, tem desprezível. todo- qualquer Não cidadão- têm, só têm qualquer direitos cidadão- políticos, não são qualquer- direitos. qualquer Se as cidadão pessoas estão residente- cá e têm filhos e não são cidadãos, não têm direitos políticos. O que tu queres ainda é mais desprezível. Queres que a malta venha cá fazer filhos e depois não tenham direitos políticos. Diz-me uma E coisa. não resolves o problema. E não resolves o problema na tua intervenção, porque não tens resposta para ele. Não, Mas- mas qual o mas, problema, Eduardo, posso Tu é que estás a perguntar ficcionar também- problemas. Mas Tu é achas claro que há é um uma problema. correlação entre a mudança da pirâmide demográfica com a nacionalidade e não com a imigração? Não. Imagina, eu não acho que há uma correlação com a nacionalidade. O que eu acho é. Acho que isto é uma realidade, ou seja, acho que não é o único motivo para estar. Eu acho que a adesão dessas pessoas à nossa comunidade de valores é um argumento tão forte como esse. Mas acho que a Europa em geral, e aí Portugal está nessa situação, a Europa, tem a ganhar com a imigração e tem a ganhar desse ponto de vista. Essas pessoas ganham paz, liberdade. Mas o que é que isso e tem a direito. ver com a Termina até ao fim. nacionalidade? O que é Termina que até ao isso tem a ver com a Mas é isso que eu vou dizer, nacionalidade? Cristiano, porque eu acho desprezível a tua conclusão disto. É que eu digo-te que, ok, nós precisamos dessas pessoas, e tu dizes, está bem, então que façam cá filhos e não tenham nacionalidade. O que eu digo é que venham cá, Não podem. que sejam, adquiram a nacionalidade, que tenham direitos iguais e deveres aos meus, e não como tu, como a China. Isto é medida da China. É ficarem cá a trabalhar sem direitos Eu não destituídos. disse isso. Não, é o que Eu tu não disse defendes. É isso. o que tu Não, defendes. eu porque tu defendo não a achas que deve haver a Luís, nacionalidade para essas Luís, pessoas. Deixa o desculpa lá. Cristiano- Não, é só deixa o dizer Cristiano que responder. isto é 30 isso. segundos, O Cristiano. Duarte tem muito este truque, não é? Quando está a perder. Não, é verdade. Quando Não está acho que vou perder. Não, é Acho que verdade. estás completamente enganado. Nós nas aulas de Acho que não filosofia estás. demos a falácia do boneco de palha, que é ficcionar um inimigo invisível e começar a debater com ele. Mas O não é Duarte, invisível, neste caso, o inimigo- sou eu não estou- não estou- Duarte, inimigo deixa invisível. o Cristiano só responder. De tudo. O que eu te Temos estou a mesmo que dizer sair é, deste tópico. não percebo a relação da imigração para a pirâmide demográfica, porque as pessoas podem ajudar a combater a questão demográfica sem precisarem de ser nacionais do país. Isso parece-me lógico. Não Parece percebo ok? desde logo. Estarem cá, terem cá filhos e não serem nacionais. Se me parece ok terem cá filhos e não serem Viverem cá a nacionais. vida toda sem ser nacionais. Se me parece bem. Sim. Se as pessoas quiserem, sim. Não, e se elas quiserem ser nacionais? Se elas quiserem ser nacionais, Claro. estiverem cá a residir há X tempo, Não, mas os filhos Podem ser dela, mas os nacionais. filhos dela, pá. qualquer pessoa em Portugal pode ser. O que é que Certo, isso mas a questão passa? é que tu vais ter um Claro. filho que está cá há 15 anos e não é nacional. Não, neste momento isso já pode. O que está aqui a discutir é que a lei vai colocar essa condição num ano. Mas é o que faz sentido, porque tens Ah, uma criança pronto, até aos mas é a 10 tua anos, porque tens opinião. uma criança até aos 10 anos a viver cá que não é nacional. Isso é um absurdo. Bem, acho que vamos ter que deixar este tópico por aqui e passar para o próximo.
Vamos passar então para o último tópico da noite, relativamente ao discurso de ódio. A Ministra de Estado e Presidência Mariana Vieira da Silva tenciona monitorizar o discurso de ódio nas plataformas online. Em questão está um projeto de criação de um barómetro mensal de acompanhamento e identificação de sites. O que motiva esta decisão tem sido um aumento significativo de queixas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Em cima da mesa estão também os inquéritos à origem etnorracial dos portugueses por parte do INE, cujas datas estão apontadas para 2021-2022. Tudo isto coincide com o assassinato do ator Bruno Condé Marques, 39 anos, morto num desacato com um vizinho. Testemunhas referem que o assassinato terá motivações racistas. Portanto, Duarte, vamos abrir contigo esta semana, este tópico em particular. Com que olhos é que tu vês esta proposta de monetização do discurso de ódio? Se achas que vai ser particularmente bem executada ou não, e já em particular, o que é que tu consideras discurso de ódio ou não? E em particular, também pedir que fales sobre os inquéritos com origem etnorracial, que é uma coisa que está a ser particularmente discutida, se é uma medida de identificação ou se é uma medida de discriminação. Hum, Então é assim, se quer começando pelo fim, eu aí confesso que não consigo ainda ter uma posição muito concertada sobre isso. Consigo encontrar elementos dos dois lados e seria desonesto se tivesse uma posição sobre isso. Em 30 segundos, o que é que o que é que te... É assim, por um lado, eu acho que pode ser uma forma de identificação. Acho que essa forma de identificação pode ter um lado positivo para identificarmos pessoas de determinadas comunidades. Acho que tem lado negativo que me parece um bocado racial profiling. Não consigo, não me consegui bem deslindar isso, portanto, deixo aqui ao Cristiano ele dar a opinião dele quanto a isso. Agora é assim, quanto à questão da monitorização do discurso de ódio, não é? Eu acho que isto é uma matéria muito importante. Primeiro porque eu acho que foi muito falsamente discutida nos mídias, não é? Portanto, o que é que está em causa? O que é que vai ser feito? Vai ser feito um barómetro mensal sobre sites, sobre os sites, para um acompanhamento e identificação dos sites. Para quê? Ou seja, nós vamos criar um barómetro que vamos tentar identificar sites para compreender o quê? Para compreender há várias coisas. Primeiro, como é que se propaga o discurso de ódio? Como é que ele é propagado? Qual é que é a forma do discurso de ódio de funcionar? Segundo, quais é que são as mensagens do discurso de ódio? Não é? O que é que o discurso de ódio diz? Terceiro, quem são os autores que fazem essa mensagem? E quarto, melhorar os processos de queixa para crimes de ódio, ok? O que é um crime de ódio? Primeira grande pergunta, não é? O crime de ódio está previsto no Código Penal, que é precisamente a lei que existe e que nós temos de fazer cumprir, não é? Então o que é que diz o Código Penal que é o crime de ódio para quem nos estiver a ouvir? 240 do Código Penal. É quem fundar ou desenvolver atividades de propaganda que incitem à discriminação, ao ódio, à violência contra grupos de pessoas, em razão da sua cor, origem étnica, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física. É punido entre 6 meses e 5 anos. O que nós estamos aqui a fazer é fazer cumprir a lei. Portanto, como é que eu vejo a medida? Eu vejo a medida essencialmente boa e positiva e necessária por 3 razões. Em primeira razão é o seguinte: o que estamos aqui a discutir não é se limitamos ou não a liberdade de discurso ou de expressão. Ela já está limitada. Chama-se o artigo 240. A lei que proíbe o discurso de ódio já está feita. O que está aqui a acontecer, ninguém está a proibir nada. Nós estamos a executar a lei. A lei proíbe. A lei proíbe. Portanto, o que se está aqui a fazer é fazer cumprir a lei. E a minha posição é: se nós discordamos da lei, nós mudamos a lei. E enquanto sociedade mudamos a lei. O que nós não fazemos é mantemos a lei e não executamos a lei, porque isso põe em causa o Estado de Direito Democrático. Por isso, se a direita não quer a lei, que não critica a execução, porque a execução não é lesiva, particularmente de direitos humanos, mas critica a lei e, portanto, que ataquem o 240 do Código Penal e não a forma de execução desse Código Penal, que acaba por dotar a polícia e o Ministério Público de meios idóneos para fazer cumprir a lei. Isto é o primeiro ponto. Depois, segundo ponto, porque é que eu acho isto uma medida importante? Assistimos na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, aos resultados do discurso de ódio. Temos discursos não só contra minorias étnicas, mas também temos discursos antissemitas que negam o Holocausto. Colocam em minorias os bodes expiatórios para os problemas sociais ou ódio às minorias sexuais. Isto leva essencialmente a 2 coisas e pela qual eu acho a medida idónea. Em primeiro, eu acho que se torna muito mais provável um ataque contra estas pessoas. Por exemplo, eu ter uma página de Facebook em que passa imenso ódio para os judeus e de que eles querem destruir a sociedade, torna muito mais provável que haja ataques para os judeus. Exemplo, o discurso na Alemanha levou em 2019 um ataque perto de uma sinagoga com motivos antissemitas. Portanto, nós temos este tipo de ódio da sociedade, leva de facto a violência contra minorias étnicas. Em segundo, deteriora a democracia. Porquê? Porque vai fazer o empoderamento de agendas de extrema-direita que pretendem o fim da sociedade livre e plural que é a nossa democracia, se substituindo-as por sociedades fechadas, autoritárias e inimigas da liberdade. Por fim, isto é só em ponto principal. Eu acho que o que está aqui claro é: nós podemos ter 2 debates. Nós podemos ter um debate sobre os limites da liberdade de expressão ou podemos ter um debate sobre a execução da lei. Sobre a execução da lei,
Eu acho que a lei é justa porque eu acho que não proíbe mais do que o que tenta compreender. E acho que essa é que é a discussão. Por isso é que eu achei o assunto muito mal debatido, porque estávamos a discutir, parece que o governo estava a impor limitações. Se os impusesse o governo literalmente sem passar pela Assembleia da República, estaria sempre contra. Se a execução do direito, para manter o direito e uma ordem jurídica de valores democrática, estarei a favor de que isto não seja lesivo. Ok, obrigado, Duarte. Cristiano, passo para ti as mesmas questões que fiz ao Duarte. Com que olhos é que tu vês este projeto de lei do governo para monetizar o discurso de ódio? Se tu achas ou partilhas da opinião do Duarte que discurso de ódio é a manutenção do artigo constitucional que foi referido aqui, Código Penal. do Código Penal, peço imensa desculpa. E já agora também que te pronuncies sobre os inquéritos de origem etnorracial. Eventualmente aos censos, não é? Eventualmente. Exatamente. Bem, é assim, em relação a esta questão, eu só tenho um receio, e é o receio, e enfim, o Duarte acabou por concretizar esse meu receio e esse meu medo. Porque depressa se cita o tal normativo do Código Penal, que nos fala do incitamento ao ódio por causa da origem, da religião, da orientação sexual e da identidade de género, mas curiosamente eu fui ler e não disse que estavam já identificados como os perpetradores sendo todos de extrema-direita. Que é uma coisa engraçada que o Duarte disse. Aproveita-se esta discussão do incitamento ao ódio para instrumentalização com fins políticos. Eu não percebo como é que se diz que se está a aplicar a lei mediante este tipo de monitorização e depois se vai buscar toda a questão da extrema-direita e o A problema extrema-direita é racista, Cristiano. Isso é super evidente. e o populismo, vamos lá ver, o Donald Trump é extrema-direita para ti? O Donald Trump, acho que é uma questão académica, Direita perceber se ele é não temos extrema-direita. tempo, não temos Acho que os direito. nazis são extrema-direita. Os nazis Claro, são racistas, pronto, cabe dentro do artigo. pronto. Perseguimos os racistas quando eles forem racistas. Tudo Na bem. medida do seu racismo, não por O ser problema nazis. aqui é, qual é? É que não existem rótulos nas pessoas. Portanto, ou seja, uma pessoa não anda com um crachá, nem anda com nada escrito na testa a dizer eu sou de extrema-direita. E a partir daí persegue-se aquela pessoa. Não. Tem de haver alguém que chega e diz, olha para uma determinada pessoa, olha para o discurso político, olha para as coisas que defende e alguém diz, aquele é de extrema-direita. Mas não é assim que cumpres E a a, lei. partir, e a partir daí já se está automaticamente a associar ao incitamento ao ódio e ao incitamento à violência. Isto é uma má Isso é forma de mentira. cumprir a lei. Isso é absolutamente mentira. Depois- Portanto, Absolutamente. Cristiano, Isso não é desculpa, medida. Isso Duarte. não é Eu medida. não te Duarte, Isso é absolutamente desculpa, mentira. então Voltamos ao deixa-me mesmo. só perceber aqui uma coisa, que é, se calhar tu estás a insinuar que, por exemplo, sites ligados ao Chega seriam mais Lógico, fiscalizados que o PS, PSD, CDS sem dúvida Bloco nenhuma. de Esquerda. Sem Por que dúvida será, nenhuma. Cristiano? Porque aliás, não há qualquer ligação, nem há sites associados ao Chega. O que vai acontecer é qualquer site que esteja com um discurso direcionado a denunciar uma ou outra situação, como seja a existência de casos, não estou a dizer que é a maioria, a existência de casos de subsídio-dependência na população negra ou a existência de casos de subsídio-dependência na comunidade cigana, automaticamente uma plataforma que faça isso vai imediatamente ser monitorizada pelo Estado como estando a ter eventualmente um discurso de incitamento ao ódio, à violência, etc. Repare-se que é uma coisa importante. Nós temos aqui, e foi utilizado pela nossa ministra Mariana Vieira da Silva, que diz que serve para perceber a forma de propagação do discurso, para perceber as mensagens que contém e para identificar autores. Isto parece a PIDE no tempo do Estado Novo. Parece. Em que se fazia todo. Eduardo, deixa-me só terminar o meu raciocínio, por favor. Força. Isto parece a PIDE no Estado Novo, em que se andava a procurar e à procura de delatores que viessem denunciar determinados comportamentos e posturas, e imediatamente se iniciava a perseguição das pessoas e tentando identificar as redes e as fontes de contacto e por onde é que falaram e por onde é que andaram. É exatamente a mesma coisa. E repare-se, esta lei, ou esta medida do discurso de ódio, está assente num princípio ou numa coisa que para mim é numa pré-conceção errónea, que é achar-se que em Portugal há um grande problema de incitamento ao ódio e à violência e para a discriminação racial e etc. Que foi como o Duarte disse, e é por isso que estamos a fazer isto, porque é urgente, porque temos de aplicar a lei. A verdade é que este artigo do 240 do Código Penal, que fala do incitamento ao ódio, entre 2007 e 2018, estamos a falar de 11 anos, houve apenas 13 condenados e cerca de 160 inquéritos. Só entre 2016 e 2020, portanto, imaginemos quantos inquéritos é que houve para trás. Isto significa, e uma coisa curiosa, é que entre 2017 e 2018, apesar de termos tido centenas de inquéritos, apenas houve 13 condenados e, curiosamente, foram todos associados ao processo do Mário Machado em 2008. Não é muito curioso, não. Portanto, Não é nada curioso. a mim parece-me curioso porquê?
porque afinal nota-se que não existe uma prática generalizada de incitamento ao ódio, não existe uma prática generalizada de incitamento à violência e que isto é uma coisa que se ficciona para procurar calar certos setores da comunicação social, sobretudo através das redes sociais. Repare-se, o meu medo, e para terminar aqui, isto é o ponto principal, é precisamente a instrumentalização para fins políticos. Porque repare-se que só a partir do momento em que apareceu o André Ventura, em que apareceu o Chega com o seu discurso mais assertivo relativamente a certas temáticas, é que de repente se passou a considerar que em Portugal haveria um problema de racismo estrutural e haveria um problema de incitamento ao ódio e à violência e tinha chegado a Portugal. Bem, a mim parece-me lógico e razoável olhar para uma pessoa como o André Ventura, identificar as coisas que diz e ver que não há uma coisa que diz ou uma publicação que se diga para termos criminais. Repare, o que o Duarte está a propor é que nós coloquemos pessoas na prisão, com base na concepção que alguma pessoa tem de que o que aquela pessoa está a dizer deve ser associado à extrema-direita e que é considerado um incitamento ao ódio e à violência. Repare, não existe uma lista pré-definida, como o Duarte apontava e bem, do que é o incitamento ao ódio ou do que é o incitamento à violência. Vai estar sempre nas mãos de uma pessoa. E se antes isso estava nas mãos dos tribunais e dos órgãos judiciários, nomeadamente do Ministério Público competente para a investigação, agora de repente passa a ser uma plataforma que é monitorizada pelo governo, que é um órgão político. Portanto, parece-me também que há aqui um grave problema de separação de poderes e colocando-se em causa não só a soberania nacional que fica sempre colocada, mas a própria democracia, lá está, limitando-se de forma brutal aquilo que será certamente a liberdade de expressão. Agora, eu quero acreditar que isto vai ser discutido de forma mais veemente na primeira vez que acontecer, parece-me lógico, e que a partir daí poderá levar-se a uma reformulação daquilo que é uma má lei, na minha opinião. E para terminar, queria só dar um exemplo muito concreto. Repare-se, por exemplo, num site que começou a assumir alguma notoriedade no Facebook, que é o Notícias Viriato, e nós temos visto os inúmeros casos que têm ganho junto da entidade reguladora da comunicação ao obter direitos de resposta face ao tratamento que têm obtido, como sendo um site, um site de notícias nacionalista ou ligado à extrema-direita. Sem estar qualquer coisa definida nesse sentido, ou no seu estatuto editorial, ou nas publicações que fazem. É apenas uma pré-conceição que as pessoas têm, apanham essa pré-conceição e atacam. Não me assusta quando vem da sociedade civil, porque a sociedade civil não tem poder para afirmar nada a não ser criticar e está no direito de criticar. A mim assusta-me quando é o governo a fazer isto, como fazia o Estado Novo através da PIDE. E eu volto a dizer, temos aqui 3 coisas. Perceber a forma de propagação, perceber as mensagens que contém e identificar autores. É isto que o governo quer fazer às redes sociais, é a nossa liberdade de expressão. Parece-me perigosíssimo. Posso responder, Sim, Cristiano? Nada do que estás a dizer, a maior parte do que dizes é francamente mentira. A lei não é aplicada em conforme os rótulos. A extrema-direita será punida na medida em que pratique crimes racistas. O teu problema é que os racistas são racistas. Quem é que decide que é extrema-direita? Não interessa ser não interessa a lei, Cristiano. Quem é que decide? Tu agora vais me deixar Quem é falar. que decide? Não, Cristiano, permite-me, por favor. Faça favor. A lei não fala sobre nós punimos ou não pessoas de extrema-direita. A lei fala sobre punir pessoas que têm um discurso racista. A extrema-direita tem um discurso racista, por consequência será punido pela lei. Isto que o Cristiano esteve a dizer até agora de punirmos pessoas de extrema-direita é mentira, é absolutamente mentira. É absolutamente mentira porque não é assim que a lei é aplicada. Portanto, a ideia de punirmos pessoas em razão dos rótulos é absolutamente mentira. Se nós tivermos um tipo de extrema-direita que não pratica propagação de incitação ao ódio, ele não poderá ser punido. Ponto 1. Ponto 2. O Cristiano diz que existe um problema de separação de poder. É falso. Quem faz a perseguição disto é os órgãos judiciais. O que isto faz é, isto cria uma plataforma para o Ministério Público conseguir perseguir a ação penal. Isto é o ponto 2. Ou seja, É o nós não governo, temos o governo é que vai monitorizar, não é o Ministério Público. Não mintas, é o Mas a governo. monitorização é a aquisição de factos. A gestão desses factos cabe ao Ministério Público como parte essencial do processo penal. Agora, Cristiano, vais-me deixar terminar. Se faz favor que disseste muita coisa, agora quero dizer. Portanto, os rótulos é absolutamente, pronto, enganar as pessoas. A parte da separação também é falsa porque leva aos factos. Pois um ponto 3 importante. Antes de passar para o ponto 3, só para Diz. eu questionar-te aqui uma coisa que parece ser também o cerne do argumento do Cristiano. Como é que o governo vai decidir a quem fazer essa fiscalização? É assim, eu acho que o governo deve funcionar por denúncia, não é? Ou seja, como é que funciona qualquer parte do processo judicial? Como é que funciona qualquer parte do processo judicial? Se eu se assaltar o Cristiano, como é que alguém irá fazer perseguição disto? Mas a única questão que parece-me que também que o Cristiano está aqui a argumentar é que nesse sentido será a população geral a guiar o governo para fiscalizar determinados setores e não determinados Olha, outros. então deixa-me explicar. Eu não acredito que isso seja verdade por uma razão. Se eu ligar para a polícia e disser que tu mataste o Cristiano ou outra pessoa, não é por causa disso que tu irás preso.
Ou seja, existe uma denúncia. A denúncia pode ser verdadeira ou falsa. Este tipo de plataformas está inserida numa guideline que, aliás, as redes sociais em geral já fazem, não é? O Facebook monitoriza o ódio, o Twitter monitoriza o ódio, todas Então essas não há redes sociais. problema. Ouve até ao fim, por favor. Não, porque o Queres Twitter ir não além tem, do o Facebook? Twitter não tem capacidade penal, quer dizer, o Twitter não pode punir pessoas por incentivar ao ódio. Portanto, deixa-me só terminar o que eu quero dizer para responder à pergunta. O governo vai pegar em guidelines e vai olhar para o site, e o site pode ser monitorizado se tiver discurso de ódio, mas ninguém será punido só por isso. Ou seja, tem de haver, tem que preencher o tipo, não é? Ou seja, tem que haver um incentivo ao ódio em algum destes tipos aqui perigosos. E depois, a partir daí, existe um processo normal, que não é um processo da PID, isso é totalmente treta. Eduardo, só uma Deixa-me pergunta. falar, Cristiano, Não, por favor. ok. Não, eu quero terminar. Claro, Então, claro. mas por favor, o que existe a denúncia. Se a denúncia for verdadeira, o Ministério Público vê se existe ou não praticado o crime. Se o Ministério Público estiver ou não convicto da prática de um crime, iniciará-se um processo judicial normal, que não está na mão de uma pessoa, mas está na mão de três, que são os três tribunais. Portanto, isto que o Cristiano diz é treta. Ou seja, a denúncia é normal. Acho que pelo que possível, o monitorizador também tentará procurar naturalmente esses sites. Porquê? Porque tens a Interpol a investigar isto. As secretas portuguesas Interpol estão constantemente a sair relatórios sobre sites São extremamente a órgãos de crescer. polícia criminal, A Interpol- Duarte. Mas claro que sim, Cristiano. E Não é o governo. Oh, Cristiano, mas qual é o problema de ser o governo? Não é o governo, não vai ser a ministra, está numa plataforma. Pronto, então, qual é o problema de ser o governo, Sim, não é? Cristiano, Pronto, sim, tu não estamos achas bem. a polícia, ou seja, vai ser criado um serviço para fazer isto. Muito Vai ser, bem. não, vai ser criado um Muito serviço bem. para fazer isto, percebes? É isso, A já polícia não percebi. parece um serviço, Já mas percebi. a polícia não está não Oh, Duarte, eu já está percebi. hierarquicamente inferior do governo. Responda à pergunta. Eu percebi. Está ou não o está? governo Está ou não está? escolhe, diz, A polícia está ou não está sujeita ao governo? o Ministério da Administração Então pronto, é a Interna mesma está sob coisa. a sua Então está tutela. sujeito na mesma medida da polícia, pá. Portanto, não existe esse caso. E agora para terminar, portanto acabas de concordar comigo. Se para ti a polícia é ok, isto também é ok. Agora, para terminar, o Cristiano levantou a questão de 2007 a 2017 foram punidos 3 casos e curiosamente sobre Mário Machado. Eu acho Não, muito importante. 13 casos e com Mário Machado. Eu quero-te calcar bem isto. 11 Ponto 1, anos. sobre Mário Machado, não é curioso. Mário Machado que praticou crimes de ódio, admitiu que praticou crimes de ódio e merece ser punido por isso e já foi. Já foi. E já fez a vida dele. Essas pessoas todas devem ser punidas por isso porque não podes matar pessoas porque são negras, quer dizer, isto é boa. evidente. Portanto, faz sentido isto. Nem Ponto porque 2. são negras, nem se forem A razão brancos. pela qual nós queremos fazer isto. Eu estou a dar mais tempo de resposta Eu do sei, que ele teve tempo de Ok, intervenção. portanto. mas tipo, ou seja, a razão pela qual nós devemos fazer isto é porque, primeiro, esses grupos de extrema-direita existem e têm subido em Portugal, e ponto 2, esse discurso foi transposto para a internet. E se nós não criássemos uma plataforma pública que, à semelhança da polícia, escrutinada como a polícia, tenha meios de procurar isso, então nós não estamos a aplicar a lei. E portanto, eu acho que o cenário do Cristiano é um cenário em que nós não cumprimos o Estado de Direito. Este tema eu acho que é particularmente controverso e complicado, portanto eu quero só que cada um dê uma declaração final de 30 segundos sobre o assunto. Incisiva, não debate, só mesmo. Certo. Não, é assim, o Duarte estar a dizer que Não, o Duarte governo... nada. Não, tudo bem, uma declaração final. Quer dizer, Não, mas declaração preciso final. defender. Não, assusta-me ser o governo a chegar, e isto acho que todos podemos entrar em consenso. O governo chega, através desta plataforma, seja como for, abre o Facebook, vê uma determinada publicação e diz assim: acho que esta publicação é potencialmente uma publicação de incentivo ao ódio. Pega nessa publicação e a envia para o Ministério Público, suponho eu, porque não é isso que eu interpreto aqui, mas terá de ser para a aplicação da lei penal, depois o Ministério Público acaba por investigar. Ou seja, o governo tem 2 publicações feitas por 2 cidadãos portugueses. O governo olha para um que é uma pessoa, um governo que não é um polícia, nem é a polícia. O governo que não é um tribunal. Alguém com um pensamento político eleito, hoje é PS, amanhã será PSD, depois da manhã será CDU, pega e diz: este cidadão pode dizer isto, mas este cidadão não pode dizer isto. Mesmo que o cidadão acima tenha sido mais racista ou tenha incitado mais ao ódio do que o cidadão em baixo. E o que me preocupa nisto, e pronto, para mesmo terminar que me deste 30 segundos, é a clara dualidade. Porque para mim, tanto há incitamento ao ódio em quem diz vamos matar os negros em Portugal, como há incitamento ao ódio em quem diz vamos matar as pessoas de extrema-direita em Portugal. E a verdade é que me parece que com este governo só uma destas publicações é que vai ser alvo de atenção. Obrigado, Para Cristiano. dizer Duarte. de uma forma muito geral, este serviço estará submetido ao Governo como a Polícia está submetida ao Ministério da Administração Interna. Não é o Governo a fazer isto, é um órgão normal como qualquer órgão dependente do Governo. Isso é um ponto. E só para terminar, para concluir a minha intervenção, o resultado da tua intervenção é que nós Não é temos para uma lei, comentar a intervenção dele. é que nós temos uma lei que não a cumprimos. Eu prefiro o Estado de Direito ou não Estado de Direito. Se não gostamos da lei, mudamos a lei, não a incumprimos. Obrigado, Duarte. Bem, este programa acabou com muito com que pensar. Da minha parte, resta apenas agradecer Não, o a governo todos. em si. Não, meus caros, eu estou na minha despedida. Desculpa, lá no início. Bom, este programa deixou-nos então muito com que pensar. Da minha parte, resta-nos agradecer e vemo-nos para a semana.